deserto, ou o meio do caminho, o meio do processo. Mas se você tá aqui nesse vídeo, é porque você tá passando por esse momento. E eu sei que é um momento muito difícil, de muita aprovação. Mas tem uma mensagem que também ficou queimando no meu coração por muito tempo. E eu decidi compartilhar ela aqui com você hoje. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai ter um ponto de vista diferente do deserto que você tá vivendo. E não é que vai ser mais fácil, mas você vai passar por essa situação com uma estratégia vindo da parte de Deus e principalmente com um olhar de que falta pouco para viver o que Deus te prometeu. Então, a mensagem de hoje, a nossa base vai ser em Números, capítulo 13. É uma mensagem onde o Senhor fala para Moisés enviar 12 espias na Terra Prometida. Provavelmente você já ouviu falar dessa história, onde eles foram ver a Terra Prometida e voltaram reclamando de tudo. E apenas Josué e Caleb confiaram ali no que Deus prometeu e foram os únicos pessoas que foram visitar que herdaram o que Deus prometeu. E a gente vai entender o porquê que isso aconteceu e como muitas vezes a gente se identifica com essas situações. Números capítulo 13 vai dizer assim: Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo, de seus pais, enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Lembrando que esses espias, esses líderes, foram escolhidos por Deus. Então aqui já vai a primeira lição. Se você hoje é um líder espiritual da sua casa, se hoje você está colocado ali como uma coluna da sua casa, da parte de Deus, é porque Deus sabia que você iria suportar. Então eram homens escolhidos por Deus, não foi pelo homem, foi por Deus. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. O versículo 17 vai dizer: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Disse-lhes: Subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha. O Senhor nos pede para observar um cenário. O Senhor não está pedindo para a gente olhar com o nosso olhar carnal. Eu vou olhar o cenário. O cenário eu tô vendo todo mundo brigando comigo, eu tô vendo minha casa desandar, eu tô vendo meus filhos acontecer isso e aquilo. Não, o Senhor pede pra gente olhar com o cenário espiritual. O que eu preciso aprender com essa situação aqui? Talvez o inimigo esteja até tentando plantar alguma sementinha ali e você esteja caindo. No versículo 18, Moisés diz: E vede a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou é muito, e como é a terra que habita, se é boa ou má, e foi dando as instruções para ele. A gente vai para o versículo 25, que diz que: E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e voltaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cades, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação. E aí no versículo 27, e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nela, esse porém, a gente tem que tomar muito cuidado com esse porém, com esse mais. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades é fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam nela, ou seja, todo o povo inimigo. Então Caleb fez calar o povo. Ali a gente entende que deve ter começado um murmurinho, sabe? Depois que ele começou a falar que a terra de fato manava leite e mel, mas estava cheia de gigante, estava cheia de povo inimigo. É como se o povo tivesse começasse aquele murmurinho. Mas e agora? Meu Deus, mas o Senhor falou que não ia dar pra gente, e agora tá cheio de inimigo lá, já era. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Que de fato era mais forte do que eles, porém não mais forte do que Deus. E é esse o grande ponto que eu quero chegar com você. Talvez você esteja vendo esse vídeo e você pensa assim: Poxa, Nicole, mas esse gigante que está na minha vida é algo muito grande, é algo impossível de ser vencido. E de fato, para você vencer sozinho, provavelmente sim. Mas nada é maior do que Deus. Então o gigante, ele pode ser maior que você, mas Deus é maior que aquele gigante. A gente tem que parar
com essa questão de achar que Deus precisa de um cenário favorável para fazer na nossa vida. Talvez Deus tenha te prometido algo e no meio do caminho você está passando por diversas situações e você está a ponto de desanimar. Só que o maior intuito dessa mensagem aqui, o Senhor falou comigo uma estratégia tão linda, tão linda. Eu lembro uma vez que eu estava me sentindo assim, sabe, no meio de um deserto mesmo. E o Senhor tinha me prometido algo e parecia que estava pior. E é exatamente isso que fala aqui. Eles já estavam no deserto. Deus tinha dado uma promessa para eles. E quando eles foram ver a terra, eles pensaram assim, nossa, tá pior do que o que a gente já está vivendo. Porque aqui a gente está vivendo no deserto. Lá a gente ainda tem os povos inimigos. Ou seja, quando eles acham que vai, aí não vai. Fica pior. Eu até brinco que a gente acha que o deserto, a gente já tá no fundo do poço, tem um poço ainda mais fundo pra gente poder entrar. E é exatamente isso. Quando a gente acha que vai, o gigante ele fica maior ainda. Não é assim que acontece quando a gente tá no meio do deserto? E aí uma vez eu tava me sentindo muito assim, eu tava pensando, poxa Senhor, o Senhor me prometeu algo, mas parece que as coisas estão piorando mais ainda. Então tá pior. E o Senhor me deu uma palavra que falava que o meio do caminho é o mais difícil do nosso processo. O deserto, o meio do caminho, ele é o mais difícil. Por quê? O início, você tá ali, você tá eufórico, você tá motivado, você tá... Ok, o início do processo, a gente tá totalmente eufórico, com gás. E aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando e começa a vir desafios, desafios, desafios. Só que entenda, a gente tem o começo da euforia, a gente tem o meio do processo e a gente tem o cumprimento da nossa promessa, aquilo que o Senhor prometeu pra você. E a gente tá aqui, só que a gente já tá no meio do caminho, a gente já tá tão pertinho de herdar aquilo que o Senhor nos prometeu. Tá tão pertinho, tão pertinho. E começa a acontecer várias coisas. Começa a acontecer várias coisas. E você pensa assim, poxa, eu acho que não vai acontecer. E eu tava me vendo nessa situação, eu tava pensando, poxa, tá tudo piorando, tá pior do que o que já estava. E o Senhor falou comigo, sim, porque você está no meio do caminho. E antes disso, eu tinha perguntado pro Senhor, como é que eu vou saber que eu já tô perto de viver a minha promessa? Como é que eu vou saber que eu estou no meio do caminho? E o Senhor falou, porque vai vir mais desafios, vai vir mais provações. E você já não vai estar mais eufórica, não vai estar mais tão motivada quanto você estava no começo. E ali eu entendi que se tem mais desafios, tem mais provações, é porque eu tô perto de herdar aquilo que o Senhor me prometeu. Lembra que eu falei pra você que você teria um ponto de vista diferente a partir de hoje? Que você veria esse deserto na sua vida de uma forma diferente hoje? Exatamente por isso. Porque se você tá passando um deserto na sua vida, onde você tá vendo as coisas piorando cada vez mais, parabéns, é porque você está perto de herdar aquilo que o Senhor te prometeu. Então, não se desestabilize. Não dê pra trás, não olhe pra trás, não olhe pro cenário. Para de achar que Deus é humano, que Deus ele faz numa medida favorável. Porque se Deus fizesse numa medida favorável, a glória não seria dele, a glória seria do homem. Porque o cenário tá favorável. Mas quanto mais impossível é a situação que a gente está vivendo, mais você vai ver o agir de Deus lá na frente. E eu já falei isso em outros vídeos e eu volto a repetir. É necessário a gente passar por um período de deserto, sim. Você precisa aprender a lidar com esse período de deserto o quanto antes na sua vida. Porque sempre antes de viver uma promessa de Deus, nós vamos viver um processo de deserto. Até mesmo por uma questão de valorização. As coisas, você já viu uma pessoa que ganha algo valorizar? Porque eu particularmente nunca vi. Todas as pessoas que eu vejo ganhando algo que é acostumada a ganhar de mão beijada, elas não valorizam. Então, é necessário sim a gente passar por um deserto para que a gente valorize a bênção de Deus. Tem coisas que foi tão difícil pra gente ter, tão difícil pra gente conquistar, que hoje a gente cuida, a gente zela, a gente, meu Deus, cuida, a gente faz de tudo. Por que que isso acontece? Porque a gente sabe, só a gente sabe o quanto a gente lutou para aquilo acontecer. O quanto a gente quis, quanto a gente orou, o quanto a gente buscou para que aquela promessa se cumprisse na sua vida. E aí você vai olhar para trás, tem situações na nossa vida que até hoje a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, como eu passei por essa situação, foi mesmo a mão de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque se fosse cenário favorável, a glória seria nossa. Pessoas da minha vida que eu olho que eu falo assim, meu Deus, era a mão do Senhor mesmo, porque eu estava muito corajosa para passar por essa situação.
Quando na verdade não, era a mão de Deus te sustentando. Que em todo momento a mão do Senhor vai estar te sustentando. Não pense que você está sozinho, não pense que o silêncio de Deus é um abandono, porque não é. Você já viu o professor falando quando a gente está no meio da prova? Não fala, ele fica em silêncio, por quê? Está na hora da prova. E a gente sempre vai passar por desertos na nossa vida antes de herdar algo da parte de Deus. E que você passe ciente de que você está pertinho de herdar aquilo que o Senhor te prometeu. Veja esse meio do caminho, meio do processo de uma forma diferente a partir de hoje. E lembre-se, você vai falar, Senhor, quanto mais desafios eu estou passando, maior vai ser a minha vitória. Que lá na frente, eu sei que a glória vai ser tua. Eu sei que eu vou olhar para trás e eu vou agradecer dia após dia, porque só eu sei o que eu estou passando nesse deserto. Só eu sei o quanto está difícil. Então que a partir de hoje você veja o seu deserto de uma forma diferente. E eles foram os únicos, Josué e Caleb, foram os únicos que herdaram a terra prometida. Ainda falam que eles pareciam gafanhotos. A forma como você se enxerga vai definir até onde você vai com o Senhor. Se você se enxerga como um gafanhoto, de fato você não vai viver aquilo que o Senhor nos prometeu. E se você é uma pessoa que você acha que a promessa de Deus se cumpre a qualquer custo e que você pode ficar murmurando, reclamando contra Deus, você está muito enganado. Porque nessa passagem a gente vê que não é todo mundo que recebe uma promessa de Deus. Deus seria muito claro em falar para eles: não vou dar aquilo que eu prometi aos seus pais. Por quê? Porque vocês estão se rebelando contra mim. A partir de hoje, a gente aprenda que se a gente quer viver algo que Deus nos prometeu, a gente precisa se manter firme, se posicionar. Não precisa que a gente ajude Ele a nada. Deus, Ele age. Nosso dever é confiar nele. Nosso dever é declarar a palavra de Deus. O nosso dever é pegar e falar assim, não, se o Senhor me prometeu o que vai fazer, Ele vai fazer, não importa como, eu costumo falar. Não importa como, não importa quando, onde e como, não importa. Se Deus falou que vai fazer na minha vida, eu confio que Ele vai fazer. E dessa forma eu vi coisas se cumprirem na minha vida. E de fato eu não sabia como ia acontecer. Mas se Deus me deu uma palavra que ia acontecer, eu confio nele que vai acontecer. E não importa o meu cenário, não importa o deserto que eu tô passando. Porque se Deus está permitindo eu passar por esse deserto, foi porque Ele me escolheu como líder. Então é sinal de que eu posso sim suportar. E eu sei que a mão do Senhor sempre vai estar comigo, independente se eu tô numa fase boa ou se eu tô numa fase ruim. E eu sei que quando esse período de deserto passar, eu vou agradecer a Deus dia após dia, porque só eu sei o quanto foi difícil para herdar aquilo que Ele me prometeu. Então que a partir de hoje você veja o seu deserto de uma forma diferente. Lembrando que falta isso aqui para você herdar aquilo que o Senhor te prometeu. Se essa palavra ela falou com você, falou no seu coração, deixa aqui nos comentários. E um beijo e até o próximo vídeo.